Nós já vamos passar para a palavra. Na segunda etapa a gente ora. Eu vou pedir para a Rita. Vem cá, Rita, orar pelo Pedro. Deus possa abençoar, cuidar, usar o Pedro. Você tem até as 11h30, tá, Pedro? Então, pode orar, Rita. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor está nos concedendo, Senhor. Amém. Obrigada a Deus pelo privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite, ó Pai. Glória a Deus. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o quanto nós somos gratos a Ti, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por nós podermos estar aqui, Senhor, na primeira quarta-feira desse ano, Amém. Senhor. Que muitas pessoas ainda não puderam estar aqui hoje, ó Pai, mas nós cremos, ó Pai, que logo eles vão poder estar também, Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida do Pedro no teu altar de graças, ó Amém. Pai. Que o Senhor venha derramar graça sobre a vida dele, Senhor. Enche o coração dele de sabedoria dos altos céus, ó Pai. Que sabemos, ó Pai, que o Senhor já falou ao coração dele, Senhor, tudo que ele vai falar nessa noite, ó Pai. E ele vai transmitir para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada. Usa o teu filho, Senhor, em todas as áreas da vida dele, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe. É 15 minutos mesmo? Pode usar 35 minutos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer, para quem eu ainda não conheço, é um privilégio estar aqui. Muito bom, mais uma vez agradeço pelo convite do estágio. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu sou Pedro, sou seminarista de Anápolis, vim de Brasília, tenho uma esposa, um filhinho pequenininho. E quando o pastor e a Regina fizeram um convite, eu pensei assim, cara, o que a gente pode estudar? E eu gostaria de começar explicando o que nós vamos fazer e o que nós vamos estudar nessas próximas quartas-feiras. E aí eu estou utilizando como base esse livro aqui que eu gostaria de recomendar para os irmãos. Você acredita? Paul Tripp. O Paul Tripp, ele é um professor de teologia muito conhecido, tá bom? Ele é muito bom em aconselhamento. Muito bom em aconselhamento. E ele escreve de uma forma muito simples. Então, a gente consegue aprender muito com ele. Muito com ele. Só que o subtítulo, às vezes, não agrada muito, porque os subtítulos são 12 doutrinas históricas para mudar a sua vida cotidiana. E quando a gente fala de doutrina, em geral, a gente fica pé atrás. Porque doutrina, às vezes, parece ser um negócio chato, coisa de teólogo, coisa de cabeção. Aí os teólogos vêm, falam um monte de palavras difíceis. Mas eu queria quebrar esses padrões um pouco. E mostrar que as doutrinas bíblicas são muito importantes. Nesse livro, o Paul Tripp ele coloca 12 doutrinas fundamentais. Nessas quartas, nós vamos estudar 4 delas. E a gente não vai ficar na teoria. Então, o nosso objetivo é estudar as Escrituras. Doutrinas e Escrituras. O crente estuda a doutrina porque ele estuda a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos estudar 4 doutrinas. Hoje, nós vamos estudar a santidade de Deus. Deus é santo. Isso é fácil, a gente concorda com isso. Deus é santo. Agora, o que significa Deus ser santo? E qual a diferença que isso vai fazer hoje, amanhã, quando a gente estiver no trânsito, quando a gente estiver lavando louça, no nosso casamento, indo para a igreja? Qual é a diferença de eu saber que Deus é santo ou não? Nós vamos estudar isso hoje. Na quarta que vem, nós vamos estudar sobre a criação de Deus. Nós cantamos isso, nosso Deus é um Deus criador.
Só que fiquem calmos, que eu não vou falar sobre biologia, plantas, essas coisas assim, tá? A gente vai falar sobre o mundo que foi criado por Deus. Entender que Deus é criador muda a nossa vida prática também, inclusive a nossa vida de oração. Depois nós vamos estudar a imagem de Deus, e aqui eu não estou falando sobre imagens da tradição católica romana ou da tradição oriental, eu estou falando a imagem de Deus. Alguém sabe o que é a imagem de Deus? Ou quem é a imagem de Deus? O homem. O homem. Ele foi criado à imagem de Deus, não é verdade? E por fim, nós vamos estudar sobre a eternidade de Deus. Então, fica a recomendação. Quem quiser comprar, ler junto. Eu trouxe para a gente, se vocês quiserem tirar foto, tá bom? Editora Vida Nova, a edição desse livro está muito bacana. Letras grandes, quem quiser dar uma olhada depois, tá bom? E para isso, meus irmãos, a gente vai entender que a santidade de Deus gera virtude em nós e altera a nossa vida comum. Para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que significa santidade de Deus. Depois, a gente vai aplicar isso ao nosso coração. E, por fim, a nossa vida prática. Para isso, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías é um livro tão bonito. Faz parte da literatura profética, e quem escreveu o livro de Isaías foi Isaías, ainda que existam teólogos que digam o contrário, tá bom? É claro, é um profeta muito usado pelo Senhor, temos muitas verdades aqui. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 7, está aí na projeção? Fui aconselhado a ler na revista Almeida e Atualizada, que é a versão que a igreja comumente utiliza. E o texto bíblico diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu quero ser usado pelo Senhor. Nós lemos a tua palavra, que é santa, que não erra, que não falha. Que a tua palavra, sendo exposta, fale aos meus irmãos, como tem falado comigo. Desafia os meus irmãos, como tem me desafiado. Que o estudo de hoje não seja um simples estudo, mas que a tua palavra, sendo exposta, nos faça parecidos com Jesus.
E esse é o nosso maior desejo. É assim que nós oramos, em nome dele. Amém. Bem, o que está acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler? Isaías está tendo uma visão. Isaías não está contando uma história do passado, Isaías não está contando uma profecia, Isaías está tendo uma visão. E o que ele está vendo nessa visão? Ele vê o Senhor. E aqui é importante a gente dar uma pausa, porque a gente lê o texto, às vezes a gente passa batido por detalhes muito importantes. Meus irmãos, ele viu o Senhor. E quando a gente lembra que Isaías viu o Senhor, a gente pode lembrar de Abraão. Meus irmãos, não se vê o Senhor. O Senhor tem tanta glória, que no momento que nós, pecadores mortais, vemos o Senhor, nós morremos. Por isso que Isaías, ele fica abismado. Ele viu o Senhor. E agora? E agora? E o versículo 1 e o versículo 2 continuam dizendo quem é o Senhor. Porque esse Senhor, ele é um Senhor grande, ele é o Senhor poderoso. E ele está sentado aonde? Em um alto e sublime trono. O texto de Isaías diz que ele vê vestes compridas. Isso significa que Deus é poderoso. As vestes naquele tempo em que Isaías estava, as vestes largas eram usadas por reis e por poderosos. Então o fato de Isaías ver uma veste larga significa que Deus é poderoso. Deus é poderoso, é isso que Isaías está contando. Então ele vê um Deus santo, um Deus gigante, um Deus maravilhoso, no seu trono alto, com as suas roupas longas, que cobre todo o tempo. E a reação dos serafins? Eles ficam passivos? Eles não fazem nada? Não, eles gritam, eles clamam, o Senhor é santo, o Senhor é santo. E aqui a gente entra no nosso primeiro ponto, que é o versículo 3 e o versículo 4. O que significa Deus ser santo? Porque a santidade não é uma característica comum. Ela não aparece nas Escrituras, aqui no nosso texto de Isaías, falando assim, Deus é santo. Não, ela é repetida 3 vezes. É a única característica de Deus que é repetida 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. Isso significa que Deus é muito santo. Deus é completamente santo. Deus é perfeitamente santo. Mas o que significa ser santo? E aqui a gente precisa parar um pouquinho para estudar a palavra em si. Santo tem 2 significados. O primeiro dele significa aqui separado. Muito bom, muito bom. Ser santo significa ser separado, e ser separado quer dizer diferente. Deus é diferente de nós. Então, vou dar um exemplo. Eu, meus irmãos, posso ser medido. Eu tenho altura, eu tenho uma idade, eu tenho um número que eu calço, um tamanho de blusa. Agora, Deus não. Deus é diferente. Deus é diferente de todos nós aqui. Deus não pode ser medido. Deus não tem idade, porque Ele é eterno. Deus não tem número de sapato, número de roupa, porque Ele é espírito. Ele é diferente de nós, porque Deus não é pecador. Deus, Ele é perfeito, Ele é diferente. E o segundo significado de ser santo é que Ele é puro. Santidade é pureza. Deus é completamente puro. E quando a gente pensa em puro, pelo menos quando eu penso em pureza, eu lembro daqueles comerciais em que as pessoas vendem joias. Vocês lembram? E aí no comercial falou assim, isso aqui é um colar de ouro de 18 quilates. E eu, quando eu era criança, eu sempre me perguntava, o que é isso? 18 quilates? 24 quilates? Isso é a pureza do ouro. Então, quando você vê uma joia, ou seja um anel, seja um brinco, seja uma pulseira, de ouro 18 quilates, significa que aquela pulseira que você está vendo ali, ela não é toda de ouro. Ela é parte ouro e parte outros metais. Ela não é uma pulseira pura.
Ela não é uma pulseira pura. O ouro puro, o ouro 100%, ele não é usado para fazer esse tipo de joia. Porque ele é um ouro muito macio, ele fica mole. Mas esse é o ouro puro, a joia pura, que não tem outros metais. E Deus é assim. Deus não tem outras coisas. Deus não tem misturas. Deus é puro. Deus é puro. Deus é puro, Deus é santo. E quando eu digo que Deus é santo, eu quero dizer que não é uma parte de Deus que é santa. Ele é santo. Todo ele é santo, não é um aspecto, essa é a essência de Deus. Deus é assim. Deus é assim. Agora, se Deus é santo, se Deus, essa é a totalidade de Deus, essa é a essência de Deus, como que a gente vê a santidade de Deus? Observe o versículo 3, a parte final do versículo 3. Diz assim: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Pense o seguinte, a gente tem aqui na igreja um arquiteto, Juninho. E o arquiteto, toda vez que ele faz uma obra, a gente consegue perceber quem ele é. Toda vez que a gente vê, quando alguém faz algo, a gente consegue ver quem essa pessoa é. A gente consegue ver características dessa pessoa. Então, quando a gente olha para a casa do Juninho, que foi a casa que ele projetou, que ele desenhou, quando a gente vê os tatus, as obras do Juninho, a gente consegue saber quem ele é. Que ele é um cara muito criativo, que ele é um cara muito inteligente, que ele tem uma imaginação fora do comum. Quando a gente vê essas coisas que o Juninho fez, a gente sabe quem ele é. Então, quando a gente olha as coisas que Deus faz, a gente sabe também quem Deus é. Agora, Deus fez tudo. Tudo foi Ele quem fez. E no momento que a gente olha o que Deus fez, nós sabemos quem Ele é. Então, se tudo Deus fez, tudo está cheio da sua glória. Meus irmãos, isso é magnífico. Nós devemos olhar para a terra e se maravilhar com a glória de Deus. E se maravilhar com a glória de Deus. Nós devemos olhar para as tecnologias, olhar para esse microfone que eu estou usando. Esse microfone, o som desse microfone chega na mesa de som. A mesa de som tem uma tecnologia por trás, joga o som online. Meus irmãos, graça e glória de Deus, que deu criatividade para o homem para fazer tudo isso. Os carros, as famílias, pessoas, obras de arte, comida, cultura, tudo isso mostra a grandiosidade do nosso Deus. O mundo está cheio da sua glória. Ele é santo. Agora, dito isso, a gente precisa pensar o que a santidade de Deus gera em nós, gera no nosso coração, porque é muito fácil falar que Deus é santo e eu acabo por aqui, porque todos concordam que Deus é santo. Amém? Amém. Que bom. Agora, a santidade de Deus e conhecer a santidade de Deus gera pelo menos duas virtudes no nosso coração: temor e humildade. Para isso, observe o versículo 5, a resposta de Isaías diante da santidade de Deus. Isaías diz assim: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A primeira reação de Isaías é temor. E o que é temor? O temor, meus irmãos, ele não é um medo de filmes de terror. Não é nada disso. Não é aquele medo quando a gente olha para trás e acha que vai ser assaltado. Aquelas situações que a gente fica, sabe, medroso. O temor também não é aquela reação que o cachorro tem quando escuta fogos de artifício. Não é. Pelo contrário, o temor, ele é um medo reverente. Ele é algo como
um sentimento de profundo respeito por algo ou alguém, talvez por essa pessoa ou por essa coisa ser tão grande que você fica, uau, uau. Eu acho que você já passou uma experiência parecida com a minha. Quando a gente chega em São Paulo, a gente vê aquele monte de prédio, né? Os arranha-céus e tal, e você fala assim, ok, prédio, eu já vi prédio. Tem prédio em outros lugares. Agora, quando você chega no centro de São Paulo e fica debaixo de um arranha-céu, e aí você... Oh. O Farol Santander tem essa característica. Ele, por muito tempo, foi considerado o maior prédio de São Paulo. E você olha de longe e fala assim, beleza, é um prédio, mas quando você chega embaixo dele, você fica maravilhado. E quando você sobe ali e vê tudo que ele te proporciona, vendo toda a cidade de São Paulo, você chega, fica com as pernas tremendo, porque ele é muito alto. Ele é muito grande. Você fica com temor. Com temor. Não é que você fica com medo, você fica com temor, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. E essa é a reação de Isaías diante do Senhor. Ele vê um Deus grande, um Deus santo, um Deus poderoso, o seu trono é alto, as suas roupas ocupam todo o templo. E ele fala diante da grandiosidade do Senhor, eu estou perdido, porque eu sou pequeno, porque eu sou pequeno. Isso deve gerar temor em nós. Conhecer a santidade de Deus deve gerar temor em nós, reverência, reverência. Mas não somente isso, porque quando a gente vê que o Senhor é grande, quando a gente vê que o Senhor é santo, quando a gente vê que o Senhor é puro, e, claro, fica à vontade, claro. Quando a gente vê que o Senhor é grande, quando a gente vê que o Senhor é puro, quando a gente vê que o Senhor é santo, a gente olha para nós mesmos e a gente vê que a gente é pequeno, que a gente é impuro, a gente não é santo, a gente é pecador. Isso gera em nós humildade. Humildade coloca a gente no nosso lugar. E aqui eu queria pedir a ajuda de um irmão chamado João Calvino. Ele diz assim, sempre a nós mesmos nos parecemos justos, e íntegros, e sábios, e santos, a menos que sejamos convencidos da nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação. Não somos convencidos se atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é o único parâmetro pelo qual se deve aferir esse juízo. Então, o que Calvino está dizendo? Olha só, geralmente a gente tem o costume de olhar para nós mesmos como muito bons. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou sábio. Mas quando a gente se compara com aquele que é santo, justo, íntegro e sábio, a gente entende que a gente não é nada disso. Nada disso. A gente precisa estar sempre nesse contraste, nesse diálogo com o Senhor, entendendo a nossa pequenez, quem nós somos, nos humilhando diante da poderosa mão de Deus. E é diante desse sentimento de humildade que Isaías exclama, Senhor, eu vou morrer, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor é santo e eu não sou, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meus irmãos, isso nos faz refletir que se a gente não é humilde, que se a gente não teme o Senhor, a gente precisa pensar um pouco mais na santidade de Deus, sabe? Agora, como que tudo isso muda a nossa vida?
muda o nosso hoje, muda a nossa quarta-feira, no momento que a gente vai orar daqui a pouco, como que isso muda o nosso casamento, o nosso trânsito. Bem, primeira aplicação que eu pensei, é que se o Senhor é santo, que se o Senhor é puro, então nós confessamos nosso pecado a Ele. Se Ele é o Todo-Poderoso e nós não somos nada, se Ele é o perfeito e eu sou o imperfeito, o que eu faço? Eu faço como Isaías: Senhor, ai de mim, eu sou um pecador. Senhor, perdão pelos meus pecados. Nós devemos mostrar os nossos pecados para o Senhor. Os nossos pecados são grave ofensa a Ele, a sua santidade. Quantas vezes nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados? Senhor, obrigado por esse dia, mas eu pequei aqui, comi demais, foi gula, Senhor, perdão, não cuidei do meu corpo. Senhor, eu gritei com meu filho, me perdoa. Senhor, eu mirei no trânsito, me perdoa. Foi exatamente pelo fato de Isaías ter confessado o seu pecado, confessado a sua pequenez, no versículo 6 e no versículo 7, que Deus o perdoa. Vai ali o anjo até Isaías, coloca uma brasa nos seus lábios, e ali naquele tempo, a gente chama, nos tempos de Isaías, né? Os lábios representam a integridade do homem. Então, se os lábios de Isaías foram perdoados, todo o Isaías foi perdoado, porque ele entendeu quem ele era. Agora, meus irmãos, perceba, isso não é um evangelho? O evangelho não é reconhecer que você, eu, somos pecadores, pequenos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor, e Ele nos perdoa. Esse não é o evangelho? Isaías vive o evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente ora ao Senhor como se Ele fosse uma espécie de garçom. E Ele te apresenta o cardápio, você abre o cardápio e fala assim: Senhor, tudo bem? Eu estou precisando de uma casa, eu oro por essa casa. Senhor, eu queria isso aqui, você me vê isso aqui, por favor, por gentileza? Beleza, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus não é esse garçom. Não é. Nós chegamos diante dEle em humildade e temor. Nós chegamos até Ele confessando os nossos pecados, como fez Isaías e como ensinou nosso Jesus. Pai, perdoa-nos. Senhor, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Mas além disso, uma segunda aplicação é que, se sabemos que o Senhor é santo e essa santidade gera temor, nos achegamos diante dele com reverência. Com reverência. Alguém tem a ousadia de chegar em um policial militar falando assim: fala meu, fala mano, fala meu parça, no meio da rua? Já pensou? O que vai acontecer com você? Se algum líder, algum deputado, ou talvez até o presidente, a gente falaria com ele como a gente fala com o nosso brother na linguagem dos jovens? Quanto mais o Senhor dos Senhores. Nós chegamos diante de Deus com reverência. E eu disse esse brother na linguagem dos jovens porque existe uma tendência no nosso meio, especialmente nas grandes capitais da qual eu faço parte, de chamar Deus de amigo, sabe? Como se ele fosse alguém que eu conheci na esquina. Mas não.
se nós tratamos com respeito um líder, um capitão, quanto mais o capitão de todos os exércitos. Se nós tratamos com respeito e reverência o nosso Senhor, o nosso chefe, quanto mais o Senhor dos senhores. Uma terceira aplicação é que se sabemos que o Senhor é santo e essa santidade gera em nós humildade, então nos achegamos diante dele em espírito humilde. Existe também uma tendência no cristianismo brasileiro de falar assim: eu decreto, eu exijo. Mas se essa santidade em Deus, de Deus, gera humildade em nós, será que nós podemos orar assim? O que direito nós temos de exigir algo de Deus, de decretar algo para Deus? É Ele quem decreta a história. Ele é o soberano Senhor sobre tudo e todos. Nós não decretamos, nós não exigimos nada de Deus. Nós fazemos o quê? Sim, Senhor. E abaixamos a cabeça diante daquele que é todo-poderoso. Todo-poderoso. A gente não tem esse direito. A gente deve se achegar em oração ao Senhor. Senhor, como filho amado, por causa de Jesus, da sua obra na cruz, do seu precioso sangue, eu peço isso, Senhor, humildemente. Eu peço para que tal irmão seja curado, não porque eu estou exigindo do Senhor, mas eu sei que o Senhor é dono de tudo, poderoso sobre tudo. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cura quem o Senhor quiser, e eu venho, Senhor, aos seus pés, humildemente, orando e clamando, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Cuidado com o que nós assistimos, com o que nós oramos. Bem, abram comigo em 1 Pedro 1:13 em diante. Vamos ler esse texto, porque temos visto que Deus é santo, todos concordam, que a santidade gera temor e gera humildade nos nossos corações, isso muda a nossa vida prática. Agora, se Deus é santo, então nós devemos ser santos. Observe aí 1 Pedro 13, 1 Pedro 1, do verso 13 em diante. Agora eu estou lendo na NVI, tá? O texto bíblico diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A carta de Pedro é uma carta um tanto magnífica, porque não é uma carta de consolo. Pedro está ensinando a igreja como se deve viver. Ele diz que nós devemos viver em oposição ao mundo, em oposição àquilo que nós vivíamos anteriormente, em santidade. Então, para Pedro, a santidade é o nosso combustível. Nós precisamos ser santos? Sim, sim. Por quê? Porque Deus é santo. O que faz o carro andar? Não é o combustível? O que nos motiva? O que deve nos fazer andar? A santidade de Deus.
Por isso que no começo eu falei que nós devemos pensar a santidade, como isso vai mudar a forma como eu saio de casa. Como eu vou responder o pedinte que chega em mim. Senhor, eu sei que vai chegar alguém pedindo comida, pedindo dinheiro. Senhor, me deixa ser santo. Senhor, eu sei que esse dia vai ser difícil aqui em casa. Me ajuda a ser santo. A santidade é o nosso combustível. Isso significa que se nós fomos chamados para a santidade, nós também não fomos chamados só para o céu. E eu não quero dizer aqui que o céu não é importante. Não, o céu é muito importante. Muito importante. Ontem eu e o pastor nós fomos visitar a irmã Ivone. E lá nós tomamos ceia com ela. Na ceia, não só com a Ivone, mas aqui na igreja, nós falamos o quê? Que nós tomamos a ceia até que Ele venha. Nós desejamos, nós esperamos o céu. Sim? Mas nós vivemos aqui na terra hoje. E Deus nos chama para a santidade hoje. Agora. Agora. Por quê? Porque Jesus não morreu numa cruz para a gente ser crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. A gente precisa viver em santidade. A gente precisa buscar a santidade. O Evangelho, meus irmãos, todo, para o homem todo. A gente precisa pensar a santidade de Deus e tentar ser santo na forma como a gente se veste, na forma como a gente come, na forma como a gente consome, na forma como a gente vê TV, na forma como a gente usa o banheiro. Tudo deve ser pautado pela grandiosidade, pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Aqui eu lembro de uma conversa que eu tive com uma irmã, e eu falando assim, irmã, olha, a gente precisa cuidar do meio ambiente. A gente precisa prestar atenção nas roupas que nós consumimos, porque muitas delas foram feitas com trabalho escravo. Inclusive, esse aqui foi presente, diga-se de passagem, para não parecer hipócrita. E ela falou assim, mas Pedro, nós precisamos cuidar do meio ambiente? Eu preciso saber a procedência da minha roupa, porque eu sou cristã? Pedro, o mundo está acabando. Que diferença isso vai fazer? Mas a resposta está aqui, meus irmãos, porque se Deus é santo e a santidade de Deus vai mudar toda a minha vida, então vai mudar tudo e não é brincadeira. A gente não está brincando de ser cristão. É sério, é coisa séria. E aí, a gente está indo para áreas muito difíceis. Porque se a santidade de Deus influencia toda a nossa vida, o padrão é Deus, não é a gente. Ele é o padrão. Vou dar outro exemplo, só para a gente ir aprendendo e percebendo a dificuldade. Promessas. Quando nós prometemos, nós devemos cumprir. Certo? E geralmente, os cristãos, infelizmente, são lembrados como pessoas que não cumprem sua palavra. Ah, mas eu só mudei isso aqui. Não, meus irmãos, o padrão, quem é? Deus é o padrão. E Deus é um Deus de promessas, certo? E Ele cumpre suas promessas. Se Deus é santo, e eu preciso ser santo, preciso imitar a Deus também nas minhas promessas. Ele fez uma promessa lá em Gênesis 3,15, dizendo que alguém, que o filho da mulher, que a descendência da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Ele cumpriu isso, sim ou não? Por meio de Jesus Cristo. Certo? Olha que maravilha. As nossas palavras, então, o padrão é Deus, certo? Nós combinamos, os jovens combinaram tomaram açaí no sábado, 7 horas. E eu disse, sim, eu vou para o açaí.
19 horas. A minha palavra é o quê? 19 horas. Não é 19h10. Não é 19h15. Pedro, mas você está sendo difícil, você está sendo duro. Mas o padrão é Deus, não sou eu, não é o outro. É o se ensina ou não. Um outro exemplo, a gente escuta muito. Eu não aguento mais a minha esposa. Minha esposa é muito difícil, ela não cozinha bem. E você precisa fazer o quê? Amá-la, porque o padrão é Deus. Nós precisamos ser santos como Deus. E o que Deus faz com a sua noiva? Dá a vida por ela. Dá a vida por ela. Ele é o padrão. Mas essa pessoa é muito difícil, como que eu vou amá-la? Deus é o padrão. E Ele não amou o seu povo a ponto de dar sua vida por ele? Não foi isso que Deus fez? Deus é santo. Por isso, sejamos santos. E a última aplicação é que se Deus é santo, e nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a adorar Jesus. E eu fui estudando, e eu fui falando assim, eu preciso melhorar tanto. É tão difícil ser santo, como Deus é santo. Eu preciso de humildade, eu preciso de temor. Eu sou muito orgulhoso, Senhor. Eu não tenho esse temor que eu preciso ter. Eu não sou parecido com Jesus Cristo. Entender a santidade de Deus me faz me achegar em Jesus e pedir perdão. Falar assim, eu quero ser como você. A santidade de Deus me leva a adorar Jesus, porque eu olho para mim mesmo e falo assim, Senhor, eu não consigo. E por não conseguir, o Senhor sabia e envia o seu único filho, como homem perfeito, como homem santo, como homem puro, para morrer numa cruz e perdoar todo aquele que crê. Perdoar todo aquele que crê. Lá em Mateus 19:26, Jesus diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E Jesus não está falando aqui de voar. É impossível para o homem voar, é possível para Deus. O homem não está falando, Jesus não está falando aqui que o que é impossível para o homem, é impossível atravessar paredes, então para Deus é possível. É claro, para Deus tudo é possível, voar, atravessar paredes, tudo. Inclusive Jesus atravessou paredes depois da ressurreição, não é mesmo? Jesus aqui está falando de salvação. É impossível para o homem se salvar. É impossível, mas o que Deus faz? Deus salva o homem. Deus vai até o homem. Deus se encarna. Deus se faz pessoa como eu e você para nos salvar. Estudar a santidade de Deus, meus irmãos, nos leva à cruz de Cristo. E é diante da santidade de Deus que a gente pode orar, como o autor de Hebreus nos ensina. Hebreus 4,16 diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos orar? Senhor, o Senhor é santo. Nós queremos dizer como Isaías, ai de mim. Queremos ter um coração mais humilde, que tema mais o Senhor. Queremos isso, ser parecidos com Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude a crescer conforme a imagem de Cristo. Que no nosso dia a dia, ó Deus, a gente seja mais santo, mais puro, que a gente ame o Senhor mais e mais. Obrigado por Jesus, pelo seu nascimento, pela sua vida e pela sua morte.
Louvado seja o teu nome. Assim que nós oramos, gratos pelo que o Senhor tem feito por nós até aqui. É no nome dele que nós oramos. Amém.